Graça e paz a todos os cristãos do nosso imenso Brasil. É o nosso Momento Conversa em mais uma semana de conversa com os nossos predestinados irmãos abençoados das nossas igrejas de Brasil afora. E a nossa conversa desta semana é com a diaconisa Neuza Martins, da Igreja de Deus no Brasil. Mas antes, eu quero pedir àqueles irmãos e irmãs de todo o Brasil que ainda não é assinado no nosso canal, no canal Itapo Artes, que vocês assinem o nosso canal, contribuam com o nosso projeto, vai nesse botão vermelho e dê uma clicada aí, contribuindo assim com o nosso projeto Momento Conversa, que é um projeto de muitos anos no ar. E aproveite também para compartilhar com os outros irmãos, independente da denominação religiosa, mas dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Vocês compartilhem aí o nosso projeto e dê um like, vai nessa mãozinha aí e clica aí. Quanto mais like tiver no nosso vídeo, mais o YouTube vai notificar os nossos irmãos em Cristo para que acompanhem o nosso projeto. E aproveite e ative o sino da notificação para que toda vez que entrar um vídeo novo, os nossos irmãos em Cristo vão receber este vídeo novo. E a nossa conversa de hoje foi com a diaconisa da Igreja de Deus no Brasil, Neuza Martins. Vamos lá, vamos bater um papo, onde foi um verdadeiro bate-papo. Por isso que eu não chamo de entrevista. Aqui é o nosso momento conversa, onde a gente conversa, a gente bate aquele papo bem descontraído. Este bate-papo também tem a participação do esposo dela, que é a diaconisa, o nosso querido irmão Irineu. Vamos lá. Estamos recebendo hoje aqui, estamos tendo este prazer de receber hoje a irmã Neuza Martins, ela que é da Igreja de Deus no Brasil, e aceitou o nosso convite e está aqui hoje para contar um pouco da história dela. Neuza, que é dançarina, bailarina também, dançarina, atriz, e é uma artista diversificada, né? É uma artista que Deus deu vários talentos e ela está aí. Na verdade, ela está devolvendo, né, o talento que Deus deu ao serviço da igreja, né, ao serviço do Senhor. Neuza Martins, tudo bem com você? Tudo ótimo, seu Braulio. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor para você, para toda a sua família. Aí você tá aí, quem é essa menina aí que tá perto de você? A minha filha Emily. Emily também que é da Igreja de Deus no Brasil, né? Junto com a Neuza Martins. O esposo também, Irineu, que estava aí agora há pouco. Tá aqui, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo, muito bem, ela tem que andar com segurança, né? Não pode ficar, né? A Neuza, que é da comunidade rural aqui, do município de Itapuranga da Ajuda, no povoado Nova Descobertas. Vamos lá, vamos mostrar, vamos conversar um pouquinho com Neuza para vocês conhecerem mais, né? Essa grande diaconisa lá da Igreja de Deus no Brasil. Ô Neuza, qual o seu nome de batismo primeiro? Marineuza Martins dos Santos. Paixão. Marineuza Martins dos Santos Paixão. Muito bem. Mas abreviou em qual nome artístico? É Neuza. Neuza Martins. Neuza Martins. Ô Neuza, primeiro fala aí dos seus talentos. Então, esse talento, né, se desprendeu através de eu ter curiosidade. E eu ouvi falar que em Itaporanga tinha teatro. Aí aquilo me animou em uma visita que eu fui, né, na biblioteca. E a minha filha tinha 3 anos. Foi ontem, né? Aí eu disse, nossa, eu quero participar desse negócio. Como é que eu faço? E aí eu falei pro meu esposo que eu ia visitar, só dar uma olhadinha, né? Aí eu fui com a Emily. Você lembra que ela era bem pequenininha, né? Era. E assim eu achei interessante. E eu perguntei como que faria para se inscrever. Eu pensei se pagava alguma coisa, o que era necessário.
E aí não precisava nada, eu digo, coisa boa, né? Aí a emoção, aleluia, né? O milagre já aconteceu assim, imediato. 0800, né? Ô, meu irmão, oi, vida de crente é bom demais, sabe? Não é? Então eu digo, nossa, vai ser fácil, mas não foi não. Porque assim, primeiro você vencer a timidez, já ali todo mundo conhecida, todo mundo errando, aprendendo, mas teve uma parte, rapaz, que foi de varrer sem ter vassoura, e eu não conseguia não, equilibrar aquele cabo da vassoura invisível, imaginário. Eu digo, nossa, O diretor pegando no pé, né? nossa, mas foi muito bom para mim, né? Porque assim eu aprendi a lidar com as pessoas e o teatro assim me ajudou bastante. Eu sempre gostei, né? Que desde pequena que eu participo da igreja e eu queria muito ajudar, mas assim a gente trava, né? Para ser espontânea. Quem me vê hoje diz que ela sempre foi assim, só que não, só que travava mesmo. E hoje em dia, através do teatro, eu aprendi, né, a enfrentar o olhar. E às vezes a gente diz, não, vou me passar como se eu fosse uma pessoa que não tem timidez, está fixa, está firme, está naquilo que eu vou conseguir. E é um pouco difícil na igreja, porque você vê aquelas pessoas olhando para você. Hoje em dia não, sabe? Eu tenho um pouco assim, porque a gente teme em pronunciar a palavra de Deus e não aumentar nem diminuir, mas falar corretamente aquilo dentro da palavra. Mas antes era pior, porque você já não conseguia nem abrir a boca. É mal a paz do Senhor, né? E um versículo assim, muito rápido, e amém. E hoje em dia, graças a Deus, pelo teatro, eu até falo para as pessoas que têm esse timidez para emprego mesmo, escola, fazer faculdade. O teatro me ajudou, tem me ajudado. Que bom, né? Que bom, glória a Deus. Ô Neuza, oi, irmã, conta um pouquinho aí, né, como foi essa conversão sua, se já foi família mesmo da igreja, você já nasceu dentro da igreja, como a gente diz, ou como foi que você se converteu? Então, eu me converti ainda menina, né? Minha mãe aceitou o Senhor Jesus, eu já tinha 9 anos, aí fiquei indo à igreja e frequentando a parte da escolinha das crianças, né? E assim, aceitei o Senhor Jesus com a professorinha da... A gente fala professorinha, né? Engraçado, mas não é diminuindo, não. Uma ótima pessoa. E aí eu não morava aqui, a gente morava no bairro Soledade. A Irineu disse Lamarão. Soledade. Soledade, que fica em Aracaju, né? Fica lá, bem distante daqui. Olha, fica para acolá. E eu sei que assim, aceitei Jesus na Igreja Assembleia de Deus Missão, e estava tudo bem. Depois, quando eu tive meus 12 anos, desci as águas, me batizei, uma bênção do Senhor. Mas assim, irmão, não é que criticando a minha mãe, não, eu amo minha mãe. Só que ela conheceu um rapaz, e esse rapaz era daqui, do interior, e ela casou e veio para aqui. Então, eu já tinha uma irmã que morava em São Paulo, a outra que já estava casada, só tinha eu. E assim eu me distanciei um pouco do evangelho, porque aqui era diferente. Nem tinha igreja aqui no povoado, assim, não que eu saiba, né? Perto da casa da gente. E mãe, assim, saiu procurando igreja, e depois chegou a Assembleia de Deus aqui, Nova Descoberta, através da vida de minha mãe, que ela buscou, né? E eu fiquei, mas não foi a mesma coisa, por isso que eu digo assim, eu tenho um bom tempo de cristão, se for olhar pela data de batismo, tenho. Mas eu me afastei por várias vezes, mas o filho, né, eu fiquei que nem um filho pródigo, né? Voltei à casa do Senhor e estou firme com Cristo. Amém. Irmã, e a irmã começou, né, como a irmã falou, em outra denominação religiosa, e como se deu assim essa mudança, né, para a Igreja de Deus no Brasil? Então, aí a Igreja de Deus no Brasil, ela era uma casinha de barro, e como mãe via que eu não tinha muito assim apego pela a igreja de antes, né? Aí vamos visitar aquela casinha de barro que ali tem uns cultos, sabe? Aí eu disse, tá certo, vamos. E aí eu fiquei indo.
Aí mesmo assim, quando casei, não foi meu. Eu comecei, aí teve um tempo que eu casei em 2018, foi ontem, né? 1998. 2018 foi ontem, isso. Em 1998. 1998. Nossa, que bênção, né? Não tô arrependida, não. Casar é bom. Continue orando. E é bom casar guiado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Abençoe, peça ao Senhor que abençoe seu esposo, sua esposa, que tudo dá certo, viu? Casar é bom, é bênção do Senhor. Então, aí eu fiquei nesse período indo para a Igreja de Deus no Brasil. Aí depois a igreja fechou por algum motivo, não sei. E depois reabriu e eu voltei de novo. E assim, por isso que eu digo que eu fiquei um tempo, né, afastada, fui para a Igreja Batista foi? Como é? Batista Shekinah. O nome é até difícil de falar, é em Itaporanga. Conheço, Batista Shekinah. É do pastor Félix, nossa, um homem abençoado ali, sabe? É um pai na fé também pra gente. Eu gosto muito do pastor Félix, a sua esposa Patrícia, meu pastor Jário hoje em dia, que tem sido meu pai também na fé, porque assim, né, os homens de Deus, ele nos guia, né? E assim eu fiquei na Igreja de Deus no Brasil, até hoje estou, sabe? E é uma bênção, mas independente de rótulo, a gente sabe que lá no céu não tem, né? Pra Pois é. Pois é, somos todos irmãos em Cristo, né? Ô, irmã Neuza, como foi que a irmã começou a introduzir a sua arte, né? A introduzir o seu talento na igreja? Então, irmão Braulio, através da necessidade de criar movimentos, de chamar, assim, tirar um pouco aquele foco de peso, né? E começou com o culto infantil. Aí eu fiz, né? Teve um culto infantil, eu tive apresentação, um mini teatro com as crianças. E eu me lembro que eu me passei como se eu fosse aquele do sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem aquela senhora, né? E as crianças fazem pergunta, né? Dona Benta. Aí, sim, aí eu disse, olha, você é a irmã Neuza, vai ser como Dona Benta para vocês. E aí também coloquei um acessório, porque criança gosta de cor, né? Criança gosta de coisas animadas. E sentei ali no chão, eles sentaram ao redor, e foi muito bom, foi criativo com eles, foi uma brincadeira assim. Depois teve uma apresentaçãozinha com aqueles louvores infantil, que a gente bate palma, pula, essas coisas. Então aí foi o primeiro passo. Outra vez foi o culto que foi sobre missão, e eu lembro que eu peguei aquele louvor de Fernanda Brum, de Profetizar nas Nações. E assim eu consegui, eu não sabia naquele tempo muito mexer, né, para procurar no YouTube essas coisas, eu acho que eu nem celular tinha direito, era meio devagar o meu. E assim eu fiquei escutando várias vezes e tentando ter movimento corporal através daquele louvor para poder passar a mensagem do louvor, né? E assim ficou lindo, sabe? Olha, pela misericórdia de Deus, né? Porque não ficou uma coisa que veio escandalizar, né, o povo de Deus. Então, por isso que eu digo que ficou lindo. Eu fiquei ali me tremendo, porque, nossa, meu coração, eu vi que eu estava bem visto. E a mão gelava demais. Mas aí eu me lembrava que tu dizia que a gente tinha que manter o foco, que não passar insegurança, né? Porque ali tinha que acontecer, não tem mais como voltar atrás. Então, tudo ficava aparecendo na sua voz aqui, né? E nossa, é um choque, né? Verdade. Tudo tá ali, não tem como voltar atrás, tem que prosseguir. Se tiver algum erro, eles não sabem que eu errei. Porque tudo vai tentar, né? E foi bom. E daí por diante eu não parei. Sempre que dava para dar uma mensagem, eu lia a Bíblia, olhava no dicionário, algum significado, alguma palavra assim. E aquele foco de você levar a mensagem e olhar para as pessoas, porque é difícil. Então o teatro me ajudou muito. E tem me ajudado, porque o que é bom a gente guarda, né? E tu já me falou várias vezes para me fazer uma pecinha teatral, né? Organizar os irmãos. Uma vez eu ainda fiz, não sei se tu lembra. Eu pedi de última hora, chega, Fifita, grava em sua voz. Aí ficou perfeito, viu? Eu lembro aqui. A irmã Neuza, né, para quem não sabe, ela foi da Companhia de Teatro Itapo Artes, né, passou
fizemos grandes viagens, grandes apresentações, grandes espetáculos. Se for contar quantos personagens ela fez, eu acho que a gente perde a... acho que a gente perde as contas. Falando aí, quanto, Irineu? Uns 300. Olha, uns 300. Foi por aí. Fora os Eu tô improvisos, achando que né? Irineu... Olha, ô, Braulio, sabia que todo mundo fala que quem deveria fazer teatro era Irineu? Porque ele imita a voz das pessoas, ele imita até... E sabe falar certas verdades assim, ó, que nem trem. E tá comendo milho ali, ó, tá servido. Olha. Eu vi a roça de milho aí, vocês é bom, que é só colocar a mão pela janela e puxa o milho, né? O que? O negócio eu depois é limão. Mas então, gente, gosta de morar aí na cidade mesmo, tá bom? Porque eu tô vendo todo mundo da cidade vindo morar no nosso interior. Gente, fique aí mesmo. Morar no interior não é bom, não. Venha só a passeio. Mas não, tô falando assim, brincando. Quem tem vontade de um dia morar no interior pode ir, que é bom. Eu tenho um sítio pra vender. Olha, já que aproveitou né? pra fazer comercial. Pra quem não sabe, ela reside numa comunidade chamada Nova Descoberta, né? Fica um pouquinho aí mais pra Tejupeba, né, irmã? Aqui, pra falar a verdade, a conta de luz é Nova Descoberta, mas o documento do terreno é Colônia Tejupeba 2. Colônia Tejupeba 2, né? Muito bem. Pra quem não sabe, vindo no sentido Estância a Aracaju, como se fosse pra Caueira, é só entrar lá direito como se fosse pra Caueira e segue, e aí entra na Nova Descoberta. Ô, irmã, só voltando um pouquinho no tempo, quando a irmã voltou, a igreja já voltou para a Igreja de Deus do Brasil, né? Como a irmã falou, tinha se afastado um pouco, depois voltou para a Igreja de Deus no Brasil, não é isso? Eu voltei, repare como foi, né? Eu voltei para a Assembleia Missão. Aí depois o negócio tava muito certo, não, meu irmão, porque eu queria usar brinco e lá não usa ainda não, né? E nada contra, mas a gente tem que obedecer nossos líderes, né? Nós não podemos escandalizar não, irmãos. E daí eu fui para Batista Shekinah, e da Batista Shekinah eu fiquei na Igreja de Deus no Brasil. Irineu se batizou das doutrinas, né? Ele se batizou na Batista Shekinah, né? Aí de Itaporanga. São questões de doutrina, né? Eu fui, até meus 17 anos, eu fui da Congregação Cristã no Brasil, né? Todo mundo sabe que é uma doutrina bem mais rígida, né? Hoje eu sou da Igreja Primeira Batista desde março, desde o dia 3 de março. Já me batizei, já desci nas águas batismais, né? Como chama. E graças a Deus, assim, eu às vezes, um certo dia, eu conversando com o pastor, disse: que pena, né, pastor, que eu cheguei agora com quase 60 anos. Ele fez: não, mas tudo é do tempo de Deus, né? Nosso pastor Ediel, um abraço aqui, a paz do Senhor, o pastor Ediel, ele gosta de mangar da minha barriga. Ele disse que eu ando com uma melancia. Ele faz: irmão, essa melancia, por que não deixa em casa? Nosso querido irmão, pastor Ediel. Ô, irmã Neuza. E aí a irmã começou... Assim, no tempo que a gente fazia teatro, não tinha tanta barriga assim, não. Não, mas não é tão grande, não. Porque o pastor se rimou que é grande. Aí, né? O pastor falou, a gente tem que ir, né? É grande, pronto. Foi o pastor que falou. Ô, irmã, e aí a irmã começou a introduzir a arte, né, com as crianças, e aí, como a irmã falou, não parou mais, né? Aí começou também a fazer esse trabalho de evangelização através da arte, né? Eu já vi alguns vídeos, daqui a pouco também, os irmãos, né, os cristãos que estão nos assistindo agora, vai ter também o prazer de assistir a algumas performances da irmã Neuza. Eu já vi a irmã dançando, já vi interpretando, né? Inclusive eu vi um balé, né? Depois a irmã explica aí como eu não tô com vídeo aqui, né, agora no momento, mas eu vi tipo um balé, né, com as passadas bem compassadas, com o fundo musical, me parece que sem letra, né, só o fundo musical orquestrado, não lembro bem, mas assim,
dá aquele frio na espinha, igual como se fosse se apresentando assim, digamos que no secular mesmo, dá aquele descendo dentro da igreja, né, dentro do templo, dá aquele mesmo frio na espinha. E assim, no início, eu achava assim que isso tinha que acabar. Eu digo, nossa, eu já estou aqui, os irmãos, a igreja tem poucos irmãos, né? E eu digo assim, eu conheço todo mundo, a gente se sente em casa, então por que eu fico assim ainda? Aí eu achava assim, eu digo, não, eu tenho que parar com isso. Só que depois, irmão Braulio, eu entendi que aquilo é bom para mim. Porque a insegurança ensina que você ainda é ser humano. E assim, que você, como ser humano, você está passando ali a mensagem de Deus. Então, cada passo que você dá, você tem que ter cuidado que a coreografia, ela é para passar uma mensagem, não sensualizar. Então, querendo ou não, você tem aquele cuidado. Né? O meu filho mesmo, eu já conversei com ele, eu digo, quando filmar assim, não filme muito minhas costas, não, só se eu rodar, alguma coisa assim, porque a gente tem esse cuidado, principalmente nos dias de hoje, né? Porque, assim, ali fica para os irmãos dali, mas querendo não, nós mesmos colocamos na nossa rede social, porque a gente quer falar, né, sobre a igreja, através daquele vídeo, a pessoa pode olhar e gostar e visitar, né? Mas sempre fica. Você é um ator e diretor, e eu acho que mesmo com esse exemplo todo que tu tem, eu acho que sempre fica um pouquinho de segurança, né, quando vai apresentar alguma coisa para alguém que é também o seu mesmo nível, então tem que ter, tem que ter esse friozinho é igual você fala mesmo. A gente tem que sentir que tá vivo, né? E aquela adrenalina ajuda muito. Oi, inclusive, eu tô com as irmãs, como tu sempre me aconselhou, Neuza, faça um grupo teatral na igreja. Aí as outras meninas diziam, Neuza, faça um grupo de coreografia, né, para ser você e mais. Aí, como eu falei, né, a igreja, ela tem poucos membros, e eu comecei a chamar as irmãs, ensaiar. Irmã, não dá para mim não. Olha, você já tem jeito. Eu comecei um pouco, você já faz não sei o que. Eu disse, não, mulher, mas não é fácil. A gente aos poucos ficou perfeito em você. Porque o chato é quando a pessoa assim se autocritica. Gente, vamos confiar em Deus, vamos fazer as coisas com dedicação. Não fique dizendo que não vai dar certo, que errou um pouquinho ali, vai ajeitando, né, Braulio? E no próximo vai que uma vez um menino chamado Lucas, ele fez teatro com a gente, lembra? O Lucas que usava óculos. Lucas. Aí eu comecei com ele, né, na turma que ele tava. Lucas Santana. Aí ele ficou um tempo sem a gente se ver. E quando foi outra vez que ele foi lá no teatro, que me viu, ele disse, nossa, Neuza, como você tá? Nem parece que você tá muito firme, tá fazendo direitinho. Então, quer dizer, foi me esforçando, tentando. Foi aos poucos, fui conseguindo. Tem que tentar. Que legal. Que legal. O importante é isso, né, irmã? O importante é a gente ter coragem. Tem aquela questão também, né? Que as coisas para Deus tem que ser no capricho, né? Uhum. A gente vê que quando Deus estava criando o tabernáculo lá no Antigo Testamento, ele conversava com Abraão passava para o irmão, né?
E tudo no capricho, tudo no capricho. Era de ouro, é coisa de ouro, era coisa. As coisas todas no capricho. Ou seja, e por que hoje vai ser diferente, né? Porque a gente for oferecer a Deus como oferta ofertando o nosso talento, o nosso corpo, tem que ser, né, no capricho também. O que a gente puder fazer, o máximo dos máximos. Tem que ser todo, espírito, alma e corpo ao Senhor. Pois é isso, amém. Ô, irmã, e aí a irmã, como foi? Eu lembro que a irmã era membro da igreja, né? No caso, eu acho que a monoculatura também é membro, né? Não é porque é membra. A mulher é membro ou membro? É membro também. É membro. Então, a irmã era membro da igreja. E como se deu essa questão de ser uma diaconisa dentro da igreja? Então, a questão foi que eu comecei, mesmo sendo membro, sempre que eu podia fazer alguma coisa, eu fazia. Então, eu limpava a igreja, que eu sempre digo assim, a zeladora da igreja, eu amo ser. Até hoje, eu limpo com todo prazer, eu amo mesmo. Irmãos, aí eu comecei a limpar a igreja, dirigir culto. O pastor estava ali sozinho, aí eu fazia aquela primeira parte, que eu não sei, nem cada igreja tem diferente, né? Então, a nossa tem oportunidade, né? Então, eu fazia aquela primeira parte, e depois, na hora da mensagem, eu passava para o pastor, às vezes, já não cansava muito o pastor. E aí, ele já começou a me dar escola dominical. Irmãos, não percam a escola dominical. Porque o que eu sou hoje, a gente se entrega ao Senhor, mas a gente precisa de líderes para nos ensinar. E os professores da escola dominical, que Deus abençoe, que são bênçãos, né, irmão Braulio? Em nossas vidas. É verdade. A escola dominical ensina muito. Então, assim, ele começou a fazer teste. Olha, a irmã vai levar a mensagem hoje, né? Aí eu levava. E foi aos poucos. Uma vez o pastor disse que ia me consagrar a diaconisa, e eu achei que eu não estava ainda preparada, não, sabe? Eu digo, não, assim, eu fico como quebra-galho, faço tudo, mas não precisa não, porque eu acho que eu não ia conseguir. Fico como quebra-galho é ótimo. Se preocupe não, pastor, deixa esse negócio pra lá, né? Isso, porque assim, eu sempre tive pavor de quem escandaliza a igreja, sabe? Porque às vezes é você que escandalizou, mas a fama vai pra igreja. Diz, olha, não era só um membro de igreja, é o cargo tal. Então eu dizia, não, vamos devagar, né? Eu vou fazendo tudo, o que mandar eu faço. Eu levava água pro pastor, eu ajudava nas coisas ali, eu só não participava assim de levar ceia às pessoas, né? Mas tudo no tempo do Senhor. E quando foi, né, um novo tempo, que eu vi que eu já estou velha mesmo, né, mais amadurecida, eu digo, não, tá velha, tá. Já mais um pouquinho. Já, dois netos, né? É como a irmã falou essa semana, né? A figura dos avós é sempre velhinho, né? Como a irmã já tá caminhando para 2 netos, então tá mais velha do que eu, porque eu só tenho uma neta. Tu tá atrasado mesmo, não é isso não? Tô atrasado. Então, eu disse, olha, eu já coloquei no meu coração que viver para mim é Cristo. E se for, Senhor, para eu escandalizar o teu evangelho, que o Senhor me prepara assim, né? Que eu morra, que é melhor morrer aqui na terra que perder a salvação, né? Porque aqui na terra, a gente não... É como se a gente tivesse validade, já percebeu, Braulio? Que ninguém... estourado brasileiro, eu acho que é 100 anos, mas se for pesquisar, hoje em dia, diz que é 70, 80, né? Eu não sei porque o governo para se aposentar perto de morrer, mas tá bom. Então, eu digo, não, eu quero servir a Cristo e eu vou aceitar a unção. E foi lindo, não foi, Irineu? Irineu aqui. Irineu ainda não quis, não, sabia? Não sei, não, né? O pastor queria que fosse nosso. E ele tá esperando o quê? Se preparar. Ele com esses cabelão que ele tem, o irmão Irineu. Ô, irmão, o que é que tá faltando para ser diácono da igreja? Se preparar mais, irmão? Sim, tem que ter talento, né? Eu quero achar esse talento ainda. Pelo tempo que o irmão tá na igreja e pela dedicação, eu vejo às vezes nas fotos, né? Pela dedicação, eu tenho certeza que é porque também não houve o chamado ainda assim, né? Do Espírito Santo, né? Por enquanto é aqueles convites e tal, porque depois que o Espírito Santo tocar, o irmão é quem vai chegar lá, cadê o meu cargo? Aí o pior, meu irmão, e eu peguei 2 cargos em seguida, não foi, Irineu?
Eu peguei um no final do ano e o outro no início, não foi? Eu fui primeiro consagrada dirigente geral da Igreja de Deus aqui de Nova Descoberta. Assim, porque não é só dirigente de dirigir os cultos, mas de ficar cuidando da igreja como a segunda pessoa do pastor. O pastor quase não vem aqui, aí precisava, vem pastor, socorro. Mas aí eu fiquei com esse cargo já de dirigente geral aqui de Nova Descoberta, da IDB, e no mês de fevereiro, não foi? Eu fui consagrada a diaconisa. E o Irineu, ele é porteiro, já foi ungido a porteiro, ele é porteiro, ele tem oportunidade, canta no grupo dos homens, né, que é o Guerreiro de Cristo. Eu acho assim que Irineu já tá bem... Tá bem caminhado, né? Meu pai, ele faleceu com 93 anos de idade e 72 anos foi de evangelho. Ele era porteiro na Congregação Cristã do Brasil. Ele era porteiro, e eu não sei agora, né? Mas na época o porteiro era quem encaminhava as orações, né? Tipo, os irmãos iam chegando, ele tinha uma tabelinha, os irmãos faziam, irmão, eu quero uma oração para a questão de saúde, aí ele marcava tal, botava no púlpito do pastor, que na verdade na Congregação Cristã do Brasil não é pastor, é cooperador. Colocava lá e ali o cooperador fazia a determinada oração. Ô, irmã, abrindo um parêntese, aí que a irmã falou da EBD, né, da Escola Bíblica Dominical, falar aqui ao pessoal que está nos assistindo, aos cristãos do Brasil, aqueles cristãos que não gostam de participar da Escola Bíblica, os irmãos não sabem o que está perdendo. Porque só congregar, por mais que os irmãos vá na quarta, né, vá na quinta, né, tem igreja que é quarta, tem outras que é quinta, tem outras que é terça, enfim. Tem igreja que é todo dia, né, me parece que a Maranata é todo dia. Mas a escola bíblica é necessário na vida do cristão. Ah, não, mas eu já sei de tudo, e a gente nunca sabe, não. A gente está sempre aprendendo, a gente somos eternos aprendizes, e quando se fala da palavra de Deus, aí é que a gente não sabe mesmo. Pense no mistério. E a gente tem que participar da escola bíblica dominical, né? Porque os irmãos que estão nos assistindo agora, que não acha que é uma necessidade, é só eu pegar a Bíblia em casa e ler e tal, e o que eu não souber vou na internet, vou lá no Google e pergunto, não é a mesma coisa, irmãos. Porque, né, irmã, aquelas pessoas que estão ali à frente nas escolas bíblicas são pessoas preparadas pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que os irmãos que nunca foram, no dia que ir, não quer perder mais, porque os irmãos, quando participa da escola bíblica, ele nunca sai do jeito que entrou. Ô, irmã, e aí a irmã, né, voltando à questão artística agora. Primeiro deixa eu perguntar, a irmã já prega na igreja, né, irmã? A irmã diaconisa. Já prega, né? Quando a irmã está preparando a pregação, vamos dizer que a irmã está preparando o tema que vai abordar no culto evangelista de domingo. Não vem aquela vontade de colocar também uma arte cênica, não sei. Porque assim, o meu pastor, ele sempre, ele tá falando lá, aí de repente ele começa a imitar os personagens. Tal, não sei o quê. Aí eu fico lembrando. A irmã faz isso também, mano, lá na hora que tá pregando, acaba fazendo involuntariamente. Acontece que é uma coisa tão natural que a gente tá naquele personagem, porque a gente leu bastante e a gente entende e começa a criar a imagem, né? Mais ou menos, sempre eu digo assim, na minha forma de pensar, que é para não acrescentar na Bíblia, né? Eu digo assim, a gente pode imaginar essa pessoa sendo assim, né? Então, sempre entra o artista. E até quem não fez teatro, se cair a ficha, tá fazendo isso. Marta e Maria.
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixa servir só, dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. É interessante, é muito interessante. Ô, irmã, alguma coisa que a irmã queira acrescentar que de repente a gente não falou aqui? Então, que assim, gente, não coloque na sua mente que, se for fazer teatro, vai ficar mudando, vai se afastar de Deus. Não é isso. É tu saber que, assim, tem uma parte da Bíblia que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, tu tá fazendo lá o teatro, aí você vai falar um palavrão, você não precisa falar palavrão. Eu fiz teatro, não é? Nunca falei palavrão. Então, você, se o diretor falar, mas você tem que ser uma pessoa assim, você pode fazer aquilo. Aquilo vai lhe ajudar para você saber que você está imitando um ser humano, mesmo ser humano. Tem pessoas arrogantes, tem pessoas abestalhadas. Tem de tudo no mundo, e você vai ter que saber lidar com cada pessoa, porque são personagens difíceis de lidar, e o teatro nos ensina, primeiramente, a gente ficar em silêncio e observar, né? Porque quando a gente está fazendo teatro, o diretor diz: olha, observe o seu personagem, estude ele. Essa questão de estudar é engraçado, né? Porque aí você, imagina, você tem que estudar uma doida, aí você fica olhando para doida. É um laboratório, né? O doido vem pra cá então estude seu personagem, preste atenção, né? Porque você vai incorporar, né, esse personagem. Então, isso também ajuda quando você vai falar da palavra do Senhor. Porque você vai falar de um pescador e você não incorporar nem, né? Então, eu digo assim, o Pedro, né, ele era pescador, né? Então, você, quando vai falar sobre ele, você entende que ele era um pescador, você entende que um pescador, ele não é uma pessoa de muita paciência, né? E a palavra do Senhor nos deixa bem claro ali que ele não era uma pessoa que tinha estudo. Então, aí Paulo, você é uma pessoa diferente, né? Paulo é uma pessoa que tem estudo, uma pessoa que tinha uma mentalidade assim, mas que Deus tanto fez como Paulo precisava de uma libertação, né? Então, quando Deus nos chama, nós temos que aceitar o Senhor Jesus, seguir firme, se tem essa timidez. Irmão, eu quero ter uma oportunidade, mas eu me tremo, eu tenho uma timidez, eu oro. Então, fala aí com o Braulio e se inscreva aí, faça uma pecinha em teatro, né, que ajuda bastante, né, Braulio? Tá aí, né? É muito importante, né? O teatro abre portas, né? Para uma entrevista de emprego, como a irmã já falou aqui, né? E até no caminhar cristão. Quando eu não era ainda convertido, eu abri um curso aqui no Centro Cultural e tinha pessoas da igreja, inclusive, né? O irmão Joaldo, né? Que é do grupo de louvor da nossa igreja, a Igreja Primeira Batista, e ele fez o curso de teatro também. Por quê? Porque ele também dá aula aos meninos, né, aos juniores na escola bíblica. Então ele achou interessante também fazer um curso de teatro. E o curso de teatro é bem-vindo em todas as áreas, né? Principalmente na área cristã, né, para fazer, né, as coisas com qualidade, como a gente já citou aqui, né, que as coisas para Deus tem que ser com qualidade. E principalmente que a gente vai vir assim na igreja, a gente toca muito, tá ali na igreja, tudo. Uma hora ou outra a gente vai se apresentar para pessoas que, né, que tem estudo, sabe, falar que tá à vontade na frente de uma câmera, né, filmando, e a gente não tem, como agora, né, a gente não tem aquele hábito da, eu estou sendo filmada, alguém vai me ver, e por conta do teatro, a gente tem aquela leveza, né, a gente sabe, mas não fica tão
tenso, porque senão piora tudo, né? Então, ajuda bastante o negócio. É, Continue orando, pedindo ao Senhor para repreender é, essa timidez. pois é. É. E na verdade, né, irmã, a gente que tem essa veia artística, na verdade a gente gosta mesmo é de aparecer mesmo, né? A honra e glória de nosso Deus. A gente quer mais é aparecer. Eita. Eu sou de Rio, tô me aparecendo aqui, sem ser convidado. Irmão Irineu tá ali. Ô, irmão, vai chegar a hora, irmão, do irmão ser diácono da Igreja de Deus no Brasil. Não se preocupe não, que não tem pra onde correr. Quando for a hora mesmo, irmão, você pode entrar debaixo da cama, mas o Espírito Santo vai lá e puxa pelos cabelos, que o irmão tem muito cabelo, dá pra puxar. Mas Ô, irmã, então eu quero aqui agradecer, né, aqui a presença da diaconisa Neuza Martins, da nossa irmã em Cristo, do irmão Irineu, né, e toda a família aí, família Paixão, aí do povoado Nova Descoberta Tijupeba, porque é tudo junto, né? Então a gente coloca Nova Tijupeba, né? Agradecer a presença aqui no nosso Momento Conversa, né? Aguardar um dia pra gente ir aí fazer uma visita. Vocês matem aí um boi, uma ovelha, um gato, não sei, qualquer coisa. E pra gente ter o prazer aí de visitar vocês novamente. A gente nunca mais foi para essas bandas aí. E assim, Deus abençoe a vocês por estarem aqui abrilhantando o nosso Momento Conversa. E assim, fica o convite para quem quiser nos visitar na Igreja de Deus Brasil, aqui em Nova Descoberta, em frente à padaria da Nil. Está eu, a diaconisa Neuza, o porteiro Irineu, meu esposo. Vocês serão bem-vindos e, assim, somar conosco. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando grandemente ao irmão Braulio, família, a minha amada irmã Pipita e todo o povo de Deus que está nos assistindo. Continue, né, acompanhando, assistindo, fazendo parte desse canal, que é muito gratificante. Que a palavra do Senhor continue assim, cada vez mais sendo, né, ministrada, né, ou seja, evangelizada, melhor dizer, através de uma conversa, assim, um bate-papo leve. A gente sorri, mas a gente não perde o foco, que é falar da palavra do Senhor, a mudança que Deus fez aqui dentro. E eu estou muito feliz hoje, meu esposo, filho, todo mundo cristão. Então, nós estamos muito felizes. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Já é uma família abençoada aí, uma família Paixão, uma família abençoada. Valeu, meus queridos. Fiquem com Deus, né? E segue de lá do estúdio. Valeu. E aí foi mais um Momento Conversa aí com a nossa querida irmã Neuza, da comunidade Nova Descoberta, que fica a mais ou menos 10, 15 minutos daqui da sede do município. Ela que é da Igreja de Deus no Brasil. E você que quer participar do nosso projeto, você de qualquer igreja que quer participar do nosso Momento Conversa, é só entrar em contato com a gente por esse número que vocês estão vendo aí no vídeo, ou nesse endereço de e-mail, ou até mesmo deixe uma mensagem em cada vídeo que vocês assistirem. E a gente estaremos entrando em contato com vocês, para vocês virem aqui e contar um pouco da sua história dentro da arte. Você que está colocando o talento que Deus lhe deu a serviço de nossos filhos. E na próxima terça-feira a gente vai estar de volta, se Deus assim nos permitir, com outro irmão aqui no nosso Momento Conversa. Fiquem com Deus e até terça-feira, se assim Deus permitir.